Fala pessoal, boa noite. Estamos começando mais um podcast aí por trás dos bastidores da estética, né? Onde nós contamos aqui histórias inspiradoras, né? Insights, dicas bem legais aí e sempre trazendo para você aí novidades, né? Trazendo para você aí o que vem acontecendo no mercado de estética aí. Então hoje eu tô aqui com uma médica que atua na área da dermatologia estética e nós vamos bater um papo bem legal, né? Então, boa noite. Boa noite. Então, para poder começar, eu queria que você se apresentasse, né? Falasse aí quem é você, enfim, para as pessoas conhecerem a sua história. Sim. Boa noite, eu sou a doutora Débora. Eu atuo na área da dermatologia clínica, da estética, que é a cosmiatria. Me formei aqui em Goiânia, na PUC, Goiás. Foi muito difícil, estudei bastante, fiz cursinho. E aí eu passei, foi uma alegria muito grande. E eu não queria a dermatologia no começo. Me interessei por outras áreas, mas quando eu passei pela dermatologia na faculdade, aí eu me encantei e foi quando eu decidi seguir esse caminho da dermatologia. E principalmente da estética, que mexe com a autoestima das pessoas. As pessoas tendem a melhorar o seu psicológico, o seu emocional. Às vezes, um detalhe que a gente não está percebendo, não está vendo, o paciente vê e quando você trata aquilo, o paciente fica feliz demais e isso é uma satisfação pra gente. E assim, você falou sobre melhorar ali vamos falar assim, a autoestima, né? Isso. Da pessoa através da estética. E é uma realidade. Muitas pessoas hoje, eu já conversei com várias pessoas que atuam na área da estética, né? Falam sobre isso, que focam muito e o prazer é de fato ver a autoestima da pessoa ali mudar. Isso. E realmente acontece isso? Você, sem mencionar assim nome, você tem alguma história que você possa nos falar de uma pessoa que você ficou muito feliz, que ela mudou a autoestima dela? Sim, sim. Tem vários pacientes que eu já percebi isso, mas um que me marcou demais foi uma paciente que, para mim, não era preciso fazer nada, mas ela já estava incomodada há algum tempo com essa questão. E aí ela me procurou e falou que o rosto estava muito caído, estava com processo de envelhecimento, de derretimento, e a gente fez um protocolo para ela, e quando finalizou, ela ficou feliz demais, se emocionou, olhou no espelho e falou, não sabia que ia ter esse resultado que teve. E foi muito gratificante. A gente não mexe com doença em si, né? Como outras áreas. Mas a gente mexe com a autoestima do paciente. Que, para mim, é uma gratificação ver o resultado do paciente de forma tão natural. Legal. E assim, como é que você decidiu você atuar nessa área? Porque você se formou ali em medicina, né? Isso. E aí foi para a área da dermatologia, só que você mencionou a estética, né? Isso. Que é algo que hoje tá em alta, tá no hype, né? Muita gente aí focando nisso, né? Na aparência, enfim. Uhum. E como que você decidiu migrar para a área da estética? Eu acredito, eu sou leigo nesse assunto, mas eu acredito que nem toda pessoa, todo médico que atua na dermatologia atua na estética, né? Ou Isso. não? Ou todo atua? Quando você faz dermatologia clínica, você tem a opção de migrar para a estética, né? Todo dermatologista tem condições de atuar na cosmiatria, que é a estética. Mas isso é uma decisão pessoal. Tem dermatologistas que preferem mexer só com a parte clínica, que é a doença de pele, que são essas lesões, né, câncer de pele. E tem médico que já atua mais na área da estética, que são os procedimentos, peeling, os lasers. Eu gosto muito da clínica, da dermatologia da doença. Acho também muito gratificante você ver uma lesão e conseguir perceber que essa lesão é um câncer, conseguir só com dermatoscópio você diagnosticar, pedir uma biópsia. Isso também me atrai bastante. Mas a estética, eu migrei mais para a estética porque eu vejo que hoje o mundo não quer envelhecer, né? Todo mundo quer sempre estar bem consigo, sempre estar na melhor versão. E eu vejo que a gente pode trazer isso para o paciente de uma forma natural
E valorizando o que ele tem de melhor. Lógico que a gente não consegue deixar o paciente com 20 anos, 30 anos. Mas naquela época que ele está, na idade que ele está, eu entrego a melhor versão para ele, naquela situação. E vê-lo cuidando de si, cuidando da alimentação, atividade física, e cuidando da pele, da qualidade da pele, você vê o trabalho que você entrega fica muito natural e o paciente fica muito satisfeito. Então, eu migrei mais para a cosmiatria, que é a estética, por conta disso. Porque eu acho o embelezamento facial muito atraente e a pessoa fica muito feliz. Então, foi mais por conta disso. E você falou sobre algo natural, né? E hoje em dia, a estética, ela explodiu. E assim como explodiu, muita gente também fez ali... esses dias eu tava... Não sei quem falou comigo que tinha uma área que liberou também fazer botox. Então tem um monte de profissões ali, um monte de formações, de certa forma, que não são, de certa forma, médicos, né? E que começou a liberar fazer. O dentista hoje, por exemplo, é liberado fazer, entre outros, né? Isso. E aí, isso acabou explodindo. Então, hoje, a cada esquina, de certa forma, tem a harmonização facial, tem uma pessoa que atua com botox na área da estética, né? Com isso, muita gente, por falta de informação, acaba também exagerando, né? Exato. Como você enxerga isso? Hoje tem, como você falou, tem várias áreas profissionais não médicos que atuam. Eu não sou contra, não acho que interfere, mas o paciente tem que ficar ciente do que ele está fazendo, né? Da onde que ele está indo, para quem ele está entregando a vida dele, o rosto dele. Isso não é uma questão para mim. E eu acho que o paciente, é isso que falta às vezes, um profissional que fale para o paciente: freia, pera, calma, você já pôs muito no seu rosto, vai ficar artificial, vai ficar muito insuflado, vai ficar, né, não vai ficar natural. E às vezes o profissional não tem esse limiar, não tem esse feeling, não consegue frear o paciente. No meu consultório, tem paciente que pede mais, e sempre quer mais preenchimento, sempre acha que tem um lugar que está faltando. E eu percebo muito que o paciente chega com uma queixa, né? Por exemplo, meu queixo está muito retraído. Quando você melhora a queixa, ele vê outro defeito que ele não estava vendo antes. Aí ele vê o nariz, aí ele vê o malar, aí ele vê o contorno. E aí você consegue melhorar tudo, mas você precisa ter esse momento de falar para o paciente: chega, senão vai ficar muito artificial. E essa não é a linha que eu trabalho. Eu trabalho com natural. Aí tem os outros profissionais que vão fazendo o que o paciente quer de forma, né, sem controle, e o paciente vai tendo esse resultado que a gente vê aí na mídia, né, nas redes sociais, que depois tem que retirar produto, fazer laser, procedimento para deixar mais natural do tanto que eles exageraram. Eu acho que é isso. O que é ruim, porque assim como não só nessa profissão, mas em várias, até na profissão que eu atuo, marketing, por exemplo, muita gente faz um curso, começa a querer empreender e acaba fazendo merda, pronto, falando Exatamente. assim. Aí, acaba queimando os outros profissionais e a galera fica pé atrás. Entendeu? Exato. E aí, quando você vai, de certa forma, cobrar o valor justo, tem aquele lá que, como a gente fala, que é o morto de fome, que cobra, que fez um curso, que não estudou, que não tem... cobra um outro valor, a pessoa vai lá, o barato sai caro, e depois ela vem buscar um profissional para fazer um procedimento estético. E aí, você vê na mídia... direto acontece aí problema de gente que fez procedimento, que deu um problemão, entendeu? Recentemente teve até aqui em Goiânia, né? Sim. O que aconteceu aqui? O que eu acho igual você falou, os profissionais às vezes não são nem informados e começam a fazer procedimentos de forma, né, sem menor preparo. E isso começa a queimar até, por exemplo, o fenol, que antes era liberado pra gente, a Anvisa proibiu. Nem médico pode usar mais fenol. E era uma coisa que o médico conseguia fazer e tinha resultados excelentes. Mas da forma que foi feito, não tinha a menor condição de dar certo, né? Tanto que... Mas, assim, pra mim que sou leigo, por exemplo, esse fenol, eu vi
eu não entendo, né? Eu não sei, assim, de fato, o que aconteceu. Eu sei que foi usado esse tal de fenol, né? Isso. E aí, por exemplo, o que foi feito errado, que usou, o que seria o certo para poder utilizar? E realmente, o fenol era algo que trazia realmente resultado? Muito. E não dava problema, não corria risco? Assim, todo resultado excelente, assim como era o fenol, lógico que tem que ter um preparo, né? O fenol era um peeling que foi estudado há muitos anos e foi usado para o rejuvenescimento. Então, ele pegava várias camadas da pele. Então, realmente, uma paciente de 60 anos que estava com fotoenvelhecimento importante, quando fazia o fenol, parecia filha. O antes e depois era, assim, impressionante. Mas o fenol, ele ataca os rins, ataca o fígado, é cardiotóxico, ataca o coração. Por isso que ele tem que ser feito num centro cirúrgico, com um anestesista, com um especialista, sendo monitorado o paciente, faz por camadas, não tem que arranhar a pele do paciente como foi feito. Naquele caso, a profissional pegou o bisturi e cortou o rosto do paciente. Isso não pode ser feito com fenol. É com a pele íntegra que você passa, porque aumentou a penetração do fenol. Então, assim, ele teve uma parada cardíaca muito rápido, por conta da toxicidade do produto. Feito da forma certa, com a pessoa capacitada, com um médico, a gente faz um pedaço, espera 15 minutos para fazer outro pedaço, e dentro de um lugar, né, preparado para isso, sendo monitorado. O caso dela, ele chegou lá, ela não monitorou nada, rasgou o rosto dele e passou fenol. Então, assim, não tinha como dar certo, não tinha como. E muito mais barato, porque o fenol, como ele o manuseio dele é mais complicado, poucos dermatologistas fazem, aqui em Goiânia são pouquíssimos, e o valor é mais alto por conta disso tudo. E como foi muito barato, atraiu o paciente, e isso custou a vida dele. Então não tem como a gente colocar o mesmo preço para profissionais diferentes. Né? O preparo que a gente teve, os anos de estudo, a formação é diferente. Então, e a gente sabe de anatomia, a gente estudou para isso. Então, tem que tomar cuidado com o profissional que você escolhe para cuidar de você, porque senão o barato sai caro, igual você falou. Realmente sai, tem gente que perde a vida. Eu vi, e pessoas, você falando sobre exagero, né? Falando sobre exagero, pessoas que às vezes perdem a vida sem necessidade, muitas das vezes. Não tinha nem necessidade de fazer uma parada daquela. E a pessoa fica naquela loucura, naquela neurose de não, eu não tô bonito, eu não tô bonita, eu preciso tirar isso aqui. E uma coisa desnecessária acaba custando a vida dela, correndo um risco à toa, né? Isso. Então bem complexo isso. O que a gente tá vendo na dermatologia hoje, que os pacientes que fizeram com pessoas não preparadas estão procurando a gente para tratar as complicações. Tem colegas minhas que estão tratando mais complicações de pacientes que estão fazendo com outras pessoas que não são preparadas do que atendendo os próprios pacientes dela. Então está aumentando muitas complicações. Que fez curso pelo YouTube ou pela internet e começou a fazer sem nenhum preparo, e aí a paciente pagou mais barato lá e vem procurar a gente para corrigir. Então, assim, como tá o boom da estética, todo mundo quer fazer e às vezes faz de forma discriminada, assim, não consegue selecionar o melhor para si, e aí acontece isso. Que nem, por exemplo, às vezes a pessoa vai fazer um procedimento, botox, enfim, e usa produto de qualidade ruim, né? Vai ter problema, né? Em vez de usar uma parada de qualidade boa, enfim, já tá investindo uma grana para poder fazer um procedimento, melhor investir mais e ter um produto bom, né? E ter segurança, né? Sim, ter segurança. E assim, muita gente, é o que eu te falei, hoje cada esquina tem uma pessoa fazendo harmonização, e tem muitas áreas. Como deu um boom muito grande, tem muitas áreas que estão lutando para poder ter liberação para fazer isso. Exatamente. Entendeu? Então, eu não sei complicado. qual foi a área, cara, que me falaram esses dias. Não foi radiologia, não lembro qual foi a área. É tipo assim, uma área que nada a ver, tipo, liberaram, eu não sei qual foi. E aí, cada vez eles vêm lutando porque vê que isso tá dando dinheiro, de certa forma, né? As pessoas estão buscando cada vez mais. Aqui em Goiânia mesmo,
Eu acredito que, pelo que eu já vi, a busca é muito grande por isso. Então, em cada esquina, a pessoa abre ali uma clínica de estética, né? Só que tem que ter esse cuidado, né? O legal é que você, por exemplo, é médica, você tem todo know-how ali para poder realmente ajudar a pessoa a entender sobre a pele dela, né? Não só sobre o que vai estar ali por cima, né? Exato. Mas justamente a pele da pessoa para não ter problema. Cara, impressionante. Para mim, você vê como eu sou leigo nisso. Para mim, esse fenol é uma parada que não tinha como usar. Não. Entendeu? Que era errado. Anos. Pra mim, tipo, era uma parada que é errado, não tinha como usar e usaram. Não. Ele era liberado para usar normal. Só que pessoas não preparadas usaram de forma. E aí queimou ele no mercado, né? Como é que você vai oferecer para seu paciente um produto que todo mundo fala mal? E na verdade ele não é o vilão. O vilão foi quem manuseou ele de forma errada. A minha esposa fica zoando. Às vezes dá um probleminha no computador, ela fala assim, ó. O problema às vezes não tá no computador, tá entre a cadeira e o computador. Exatamente. Então, assim, por exemplo, o que eu tava pensando aqui, até a anestesia, que a gente faz o botox, a gente põe anestesia local, lidocaína, tem tetracaína e tal. Até a anestesia pode dar uma intoxicação e uma parada no paciente. Então, o médico tem que saber a quantidade que ele vai pôr certa. Teve acontecimentos nos Estados Unidos que o profissional não médico, esteticista, foi fazer e ele passou muita anestesia, passou um insufilme, penetrou tanto que o paciente teve uma parada também e faleceu. Então, assim, até detalhes que o profissional às vezes não sabe, ele pode lesar o paciente sem ele estar querendo lesar, mas é falta de conhecimento. Porque até anestesia a gente tem que tomar cuidado. Eu mesmo sou alérgico, entendeu? Tá até vendo? anestesia. Então, por exemplo, como que eu descobri isso? Cara, eu fui fazer um procedimento no dentista, E aí? tomei anestesia, fui pra casa, beleza. E aí, depois de horas, meu olho começou a inchar e encher a garganta, entendeu? E aí vai correr pro hospital, né? Então. Mas ainda foi depois. Aham. E se acontece na hora? E aí? Se é uma parada... Porque o meu foi devagar. Exato. Mas tem Deu uns que é tempo. rápido demais, né? Sim. Se é uma parada assim, o que a pessoa deve fazer? Então, se acontece dentro do consultório, nosso consultório médico é preparado para isso, né? A vigilância sanitária, a Anvisa tem todo um relatório do que você tem que ter no consultório para quem usa lidocaína, faz procedimento estético, o que às vezes não tem também, né? Em alguns lugares. E lá tem as drogas para parada cardíaca, que a gente tem que administrar no paciente, tem ventilador, tem o carrinho de parada, ou DEA, que é um menorzinho. Então a gente está totalmente preparado. Se acontecer, eu vou saber como lidar, como fazer, a gente já liga para ambulância. Então assim, a gente está bem equipado se acontecer alguma coisa. Mas, por exemplo, no seu caso, sim, porque você é médica, mas nas outras áreas de formação, por exemplo, eu já fui em várias clínicas de estética, eu nunca vi isso aí. E é exigido ter também, quando faz procedimento estético, ou no seu caso, porque você é médica, então tem lá? Não, tem a vigilância sanitária, ela é clara, assim. Nos relatórios tem o tipo A, o tipo B, o tipo C, eu não lembro direitinho os nomes. Mas a clínica A, ela pode fazer só isso. Sendo médico ou não médico. A clínica B pode fazer só isso. A clínica C já pode fazer isso e isso. Ou seja, clínica, eu não lembro qual que é a letra, mas uma lá você pode fazer procedimentos estéticos, usar lidocaína, fazer injetáveis. Outra você não pode. Por exemplo, tem consultório, clínica que só faz consultório, né? Que só atende, não tem procedimento. Já no meu caso, precisa de um outro tipo de estrutura para fazer os procedimentos. Acontece que nessas clínicas, por isso que às vezes são fechadas, né? Você vê nos jornais que a vigilância sanitária vai lá e fecha. Por quê? Porque não estava de acordo com o que eles pediram. E ela é bem rigorosa, assim. Até tamanho de sala, tem que ter o sabonete, o álcool, tem que ter o papel toalha. São detalhes que a gente tem que ter para conseguir liberar, para ficar regular. Então, muitas clínicas de estética não estão preparadas. Não vai ter um desfibrilador. Às vezes, a pessoa não sabe nem reanimar um paciente. E não tem droga. Então, assim, se acontecer com a pessoa não preparada, a chance do paciente ter sucesso é pequena. É pequena. Por isso que eu fiz muito. Tudo bem, você não quer fazer com o médico, mas escolha uma pessoa preparada para fazer isso.
né? Porque não é brincadeira. E aí, talvez um pouquinho mais barato, talvez se você segurasse mais, você poderia fazer com a pessoa preparada. E aí você quer fazer logo, fazer rápido, quer... e é atrativo demais, né? Um preço inferior, o paciente vai lá e fecha e às vezes está colocando em risco a vida. Sim, sim. E você falou sobre a questão da pessoa não querer envelhecer, né? Eu fiquei pensando aqui comigo. No seu caso, você consegue ajudar a pessoa a evitar que isso venha acontecer? Por exemplo, a pessoa tem lá 30 anos e ela quer chegar aos 40, aos 50 bem. Então, existem métodos que podem ser feitos para poder fazer com que ela chegue bem nessa idade, já se antecipar, não ter que, tipo assim, chegar nessa idade e ter que correr para poder fazer loucura para que ele se sentir mais jovem, né? Existem métodos? Sim. Na medicina, em geral, o ideal que a gente é preparado é a prevenção. Você não quer esperar ter uma pressão alta, né? Você prepara para não ter a pressão alta. Então, na estética não é diferente. O ideal é prevenir o processo de envelhecimento tão intenso. Que vamos envelhecer é inevitável. A gente está envelhecendo tanto por dentro quanto por fora. Mas a gente consegue, trabalhando a pele do paciente nas 3 camadas, a estrutura do paciente, para que ele chegue da melhor forma com a idade de 40 anos, 50 anos. Então, o ideal, o paciente 20, 25 anos, olhou no espelho, já tem alguma ruga que quando ele movimenta, ele percebe que ela está ficando, né, mais expressiva, já procura o médico, já começa a fazer o botox, que vai evitando que essa ruga já chegue marcada com 40, com 30 anos. E a gente consegue, com vários procedimentos, entregar um resultado natural e que ele vai chegar na melhor versão dele com 40, com 50. Porque senão, às vezes, o paciente não faz essa prevenção. Quando ele chega em mim com 40, 50, ele já quer que eu... Aí não tem como mais você fazer... regredir ele 30 anos, deixar ele com a pele jovem, sem deixar ele tão natural. Porque aí já passou o tempo, ele já perdeu esse cuidado, e aí ele chega em mim, eu falo pra ele, muitos chegam assim, com celular, com Instagram, né, porque a rede social é uma outra questão, que o paciente vê aquilo e quer aquilo, e aquilo às vezes não é pra ele. Então ele já chega assim, ai doutor, eu quero ficar igual essa pessoa, eu quero esse rosto, e às vezes não dá mais, porque se eu falar pra ele, eu vou te entregar isso, às vezes eu não vou entregar, ou então vai ficar muito artificial. Por isso que o processo de prevenir, gerenciar o envelhecimento é o melhor caminho. Então, tem que ficar atento. Não vou pegar um paciente também de 20 anos e vou, né? Não. Tem que ser todo um estudo, uma avaliação na consulta para você conversar com o paciente e programar esse gerenciamento de forma mais natural possível. Cara, a pessoa chegar... Hoje em dia, a rede social, a pessoa só mostra o que ela quer mostrar. E assim, e vou te falar, cara, tem muita gente que... Eu passei por isso, por exemplo, na época de contratação, que a pessoa na rede social, no WhatsApp, era uma coisa, quando chegava aqui, ele era outra pessoa. Porque era filtro pra cacete que usava, né? Cara, a pessoa chegar e falar, não, eu quero ficar igual esse da foto. Meu filho, só morrendo nascendo de novo. Tem jeito não. Tem jeito não, pô. Cara, a pessoa cheia de filtro, como é que vai fazer, cara? Não dá. Igual, por exemplo, a Virgínia, ela fez hormonioterapia, né? E a gente sabe que na dermatologia, quem usa muito hormônio, vai prejudicar a sua pele. Se você tem predisposição a ter acne, vai ter muita acne. E eu vi um story dela faz muito tempo, que tava sem filtro. E eu vi o tanto de acne, e ela até comentou, o tanto de acne que ela estava tendo. Lógico que tem alimentação, tem os outros fatores, mas o hormonal, aí o paciente chega, até, por exemplo, a alopécia, que é a queda capilar, né? O paciente chega bombado, sarado e com pouco cabelo. Então, assim, uma coisa descontrola a outra. Então, assim, aí a pessoa vê, nossa, tá linda, maquiada, aí você vai ver limpar a pele e tá cheio de acne. Então, o Instagram não passa 100% real, não tem como. E aí você tem que conversar com o paciente, olha, o seu fototipo não é esse, o seu rosto
é desse formato, não vai chegar nesse formato. Então tem que ser bem conversado, porque senão o paciente vai sair frustrado. Você não E consegue. assim, quando você fala com a pessoa, porque eu vejo que hoje muita gente tem dificuldade de ouvir a verdade, né? Sim. Principalmente porque vê a rede social, a internet, com uma grande mentira. Igual, por exemplo, você vê uma porrada de anúncios falando assim... ganhe dinheiro, fique milionário, faça isso. Igual com o marketing. Eu sou muito transparente, pé no chão com a pessoa, mas tem muito lugar que oferece pra pessoa, eu garanto o resultado, eu garanto tantos leads, que nenhuma pessoa chegou pra mim e falou assim, não, porque eu queria ver com vocês se vocês fazem igual a agência que me prometeu me entregar 300 leads por mês e Nossa. tal. Eu falei, como que ele prometeu? Não tem como prometer, entendeu? Isso é algo que não tem como você mensurar. Você tem métricas, vai trabalhar pra isso e tal, mas não tem como você falar, ao certo, vou te entregar tanto de... A não ser que você já fez tráfego pago, você já sabe o custo por lead, você vai investir esse valor para poder ter esse número de leads. Aí tem como você mensurar, mas do nada, sem saber nada da pessoa, sem ao menos ter feito uma campanha, assim, não existe isso. E o que acontece? No desespero de querer fechar, né? As pessoas vão lá e mentem pra caramba. E aí, com isso, quando você fala a verdade, tem gente que ela não aceita, ela fica Não bolada, aceita, né? exato. Então, como que é você chegar pra pessoa e falar? Tem pessoa que na hora fecha a cara? Tem. Não, eu sou muito real também, eu sou muito verdadeira, não minto, não fecho a todo custo, não acho que é por aí, não vai contra os meus princípios, sabe? Fazer isso, você fechar a todo custo. Você quer 17 seringas? Não sou assim. E eu mexo muito com a parte das mulheres que estão com processo de envelhecimento, estão com derretimento facial, que querem levantar, sabe? Dar um up. E aí eu pego o espelho, mostro e falo, eu consigo te entregar isso. Isso eu consigo levantar. Daqui eu não consigo mais. Aqui é a cirurgia plástica. Eu sou bem sincera. Se você quer esse resultado, não é comigo. Eu não consigo, não te prometo. Eu consigo chegar nesse ponto. Daqui pra frente, aí tem que ser cirurgia plástica. E aí, quando você fala a verdade, eu acho que você traz mais segurança pro paciente. E o paciente confia mais em você. Aí o paciente fala, não, doutora, geralmente eles fecham comigo e eles saem satisfeitos, porque eu não minto. Agora, se ele quer uma coisa além, eu não faço. Eu prefiro perder o paciente do que ir contra os meus princípios. Porque às vezes eu vejo gente que bota tanta... Teve um dia que eu vi uma menina nova que botou um monte de coisa no lábio, parecia uma linguiça, uma salsicha, mané, falando mó bocão. Cara, fez demais. Meu Deus do céu, cara. Pra que fazer isso? Porque lá foi o quê? Foi pedindo e foi colocando. Você tem que fazer... Mostra no espelho. Olha aqui, vai ficar desse jeito. Você quer isso pra você? Parecia o bocão da Royal, velho. Que é isso? Então, assim, eu tento ser o mais real possível, sabe? E aí, o paciente já sabe o que vai esperar, né? Já sabe o resultado que eu vou entregar pra ele. E lógico que, mesmo eu falando o que eu posso entregar, às vezes, não vai sair exatamente como eu falei. Porque cada paciente é cada paciente. Na hora de fazer, a anatomia, qualidade de pele, textura, firmeza. Então, você fala uma coisa e às vezes fala, olha, vai chegar mais ou menos nisso. Prometer, eu não consigo prometer. Não tem como eu prometer pra você como é que vai estar seu rosto, né? A gente tratando aqui 1 ano vai estar de jeito. Não tem como, né? Tem todo um processo do organismo, o corpo humano, ele é complexo, depende se ela faz atividade física, depende se ela vai engordar ou emagrecer, depende, porque às vezes você faz um procedimento, a paciente emagreceu 5 quilos, o procedimento não vai segurar, né? Porque teve a perda de gordura, então até isso você tem que tomar cuidado, você tem que perguntar, você emagreceu quanto? Porque aí o procedimento não vai durar mesmo. Se você engordou, você tá fumando, cicatrização é outra. Então, assim, não depende só da gente, não é só ir lá fazer o procedimento. É tudo, né? Alimentação, é tudo, envolve tudo. Até essas canetinhas de emagrecimento, né? A gente tem muito paciente procurando porque realmente perdeu coxinhos gordurosos, né? A gordura da face, e aí, de uma hora pra outra, pá. Estourou, né, esse negócio, Monjaro, né? Estourou. Todo mundo tá usando. Todo mundo. E aí, eu tô percebendo, os pacientes estão chegando com Mas sabe que eu tenho medo? Eu, tipo assim... eu tava falando pra minha esposa esses dias. A gente até pensou em ver e tal, porque todo mundo, né? Usando, enfim. Só que eu vi umas pessoas que elas, que eu conheço, enfim, que usaram, que emagreceu muito. Só que assim, a pessoa ficou muito velha.
Exato. Absurdo. Tipo assim, parece que a pessoa envelheceu uns 15, 20 anos. Exato, eu também tô percebendo isso. Exatamente. Por quê? Não foi preparado. A pele não foi preparada. Esse paciente não tá indo no dermatologista se preparando para isso. E como foi uma perda muito rápida, abrupta, a pele não tem a firmeza de um bebê. Quando derreteu, quando a gordura foi embora, caiu, né? Derreteu. E aí fica visível como a pessoa envelheceu rápido. Mas é por conta do derretimento facial, da queda, porque perdeu a estrutura que Cara, segurava. mas fica muito estranho. Tipo assim, eu vejo gente que emagreceu assim e parece que envelheceu assim uns 15 anos, cara. É impressionante. E se tiver feito aquela parte de prevenção, olha, doutora, eu tô emagrecendo, já vou fazer bioestimulador, já vamos cuidar. Quando eu emagrecer, não parece apresentar tanto que eu envelheci. Tem como, né? A gente reestrutura com ácido hialurônico, com bioestimulador, com fio, com laser. E aí vai ficar mais natural. Agora, se você não cuidar junto, porque a pessoa quer emagrecer, mas ela esquece as outras coisas, né? Esquece de cuidar das outras coisas. E aí vem essa aparência que realmente eu também tenho percebido nos pacientes. Eu preferia ficar gordinho do que ficar velho assim. Ficar com cara de velho, pô, assim, perder uns 15 anos, ficar irreconhecível, não dá não, velho. Credo! Aí é brabo, cara. Agora, o que as pessoas não imaginam da sua rotina? Por exemplo, uma médica que trabalha ali na área da estética, enfim, as pessoas chegam lá no teu consultório, são atendidas e por detrás disso, a sua rotina. O que elas não imaginam, como é a sua rotina? Porque além de médico, eu sou mãe, esposa, filha, né? Eu acho que é isso. Às vezes é difícil gerenciar, ainda mais pra mulher, assim, eu sei que o homem também, mas a mulher, mãe, profissional, é difícil fazer esse gerenciamento. Pesar, né, segurar os pratos, tem paciente, e aí às vezes você atrasa um pouco no consultório, mas aí é por conta que você tava com sua filha que tava com febre. Então assim, eu tenho ajuda, graças a Deus eu tenho apoio, né, tem pessoas que me ajudam demais. Mas eu acho que o paciente não sabe, às vezes ele só tá vendo o momento ali. Ele não sabe o que foi meu dia para chegar ali e atender ele, né? Então assim, às vezes a gente esquece que por trás do médico tem um ser humano, que tem que fazer tudo e tem que organizar tudo. Eu acho que o paciente às vezes não sabe essas questões. Aí eles ficam, né, atrasa 10 minutinhos, já dá um problema, porque é um paciente que quer ser atendido logo, né? E realmente atraso, não gosto de atrasar, mas às vezes é inevitável. Aí e às vezes eles não sabem o que está acontecendo por trás dos bastidores, né? É bem interessante isso. E você, de fato, mas hoje, cara, ter empatia é uma coisa muito difícil, né? Você encontrar. Hoje em dia, tipo, a pessoa olha pro umbigo dela e não tá nem aí. Entendeu? Então, não. Quer resolver o seu, né? Quer resolver o dela. Ela não entende que a outra pessoa também tem problemas, também tem uma vida, entendeu? Adoece. Justamente, não é um robô, entendeu? E assim, eu já vi muita gente da estética que vem aqui e fala assim, que na verdade ela tem que ser também meio que uma psicóloga, né? Porque muita gente chega, com você também é assim? Exatamente. Meu marido fala assim, Débora, mas a sua consulta é muito longa. Eu falo assim, o meu procedimento não é demorado, mas a conversa, eu vejo que o ser humano tá muito carente, né, emocionalmente. Ele tá precisando de atenção e às vezes ele não consegue essa atenção em outros lugares, com os familiares. E aí ele procura o médico, que às vezes nem é da área dessa parte, e ele quer desabafar com o médico e o médico para ouvir. Eu, pelo menos, gosto de ouvir meu paciente, não ver só aquela queixa pontual, ver as outras queixas que estão incomodando ele. Então, eu acho bem interessante essa parte. Realmente, a gente tem que ser um pouco psicólogo pro paciente, sabe? Para escutar, acolher, né? Às vezes está passando por um processo, às vezes não é aquele lábio que está incomodando. Às vezes é uma questão familiar, com o marido, com os filhos, que está incomodando, e ela está expondo aquilo de uma forma diferente, né? Às vezes ela está procurando melhorar alguma coisa, mas ela tem que melhorar outra coisa. O problema não é o lábio dela, o problema é outras questões pessoais que ela não está tratando. E aí a gente vê muito isso no consultório, tem muito. Agora, uma dúvida que me surgiu aqui. Você atua ali cuidando da pele, de certa forma, além da estética, né? Que foi a sua formação. Tatuagem, ela prejudica a pele?
Então, eu tenho tatuagem, né? Fiz antes da minha formação. É um pigmento que você coloca na pele, por baixo da epiderme, que vai ficar para sempre. É uma cicatriz, praticamente, uma cicatriz. Não tem estudos, comprovação científica que pode causar alguma lesão de pele. Mas é uma cicatriz que você está causando ali. É uma mancha, né? Que não tinha e você está causando. Mas de malignidade, assim, não tem estudos ainda que possa vir a acontecer. E a galera gosta muito de tatuagem, né? Não, eu perguntei porque eu não tenho, mas eu tô pensando em fazer uma. E aí eu falei, cara, vou aproveitar e perguntar se tem algum problema. E depois você pode tirar, né? Hoje você pode tirar também hoje tatuagem. Muita gente tá tirando, sim, né? A gente tem uma cliente que você fazer até uma propaganda pra ela. Você que tá nos acompanhando e quer tirar a tatuagem, ela tem um consultório que é muito top aqui em Goiânia, que é a Hell Tattoo, né? Uhum. Eles trabalham com laser, se eu não me engano, é o único laser que tem aqui em Goiás para poder tirar colorida, enfim. Então, colorida é mais difícil ainda. Sim, eu tava vendo os resultados, porque a equipe de marketing aqui que cuida do perfil, né? Uhum. E aí, esses dias eu parei e dei uma olhada ali nos feedbacks, nos resultados, e assim, absurdo, tira mesmo, limpa tudo, cara. É dolorido o processo, mas tira. Tem lasers aí que conseguem tirar bem a tatuagem, assim. Então hoje você nem precisa, né? Arrependeu, consegue tirar. Consegue tirar, entendeu? Agora, deve doer um pouquinho. É bem dolorido pra tirar, não é fácil. Então é melhor pensar antes. E porque é uma lesão que você causou na pele. Sua pele estava íntegra e você foi lá e perfurou e colocou pigmento lá dentro. É uma lesão. Então, e fica cicatriz. E aí não sai, aí tem que usar o laser pra tirar. E aí é dolorido e são várias sessões, né? Não é numa sessão só. São várias sessões. Não é uma sessão que você consegue limpar. E eu acredito que não vai ficar como é uma pele íntegra. Tira tudo, mas fica aquela pele mais fina, não vai voltar o que era a pele antes. Mesmo porque era uma cicatriz e você, né? Eu não vi, por exemplo, não tem como a gente tocar pra poder ver uma foto, um vídeo que eu vi. Mas na foto, no vídeo, tava limpinho. Parecia que nem tinha tatuagem, entendeu? Consegue tirar tudo. Eu falei, caramba, absurdo, né? A tecnologia hoje vem avançando e até nessa área... na área da estética, na medicina, enfim, tem que estar sempre se atualizando, né? Sim, todo ano tem vários congressos, né? Congresso em Dubai, congresso em São Paulo, congresso no Nordeste. São vários congressos que a gente pode ir, congresso só de corporal, congresso só de facial. E o último de Dubai que lançou a nova toxina botulínica que promete durar 8 meses. Então, assim, lançamento lá, é o último lançamento da Coreia, que vai ser bom demais, né? Que hoje o paciente, às vezes, tem que ser de 4 em 4 meses. E aí, se durar 8 meses, nossa, eu acho que todo mundo vai querer usar essa toxina. Então, assim, a atualização é constante, igual tecnologia. Esses lasers, é difícil a gente acompanhar e ter tudo no consultório, porque todo ano sai uma tecnologia nova. Todo ano sai um ultrassom novo, um laser novo, um produto novo. Então, a gente tem que sempre estar estudando, atualizando, indo em congresso, conversando, trocando ideia, né? Discutindo caso, porque aí você consegue se atualizar de forma mais completa. E hoje, falando sobre estética, antigamente era só mulher, hoje não. Hoje tem muito homem procurando, né? Muito homem. No meu consultório mesmo, eu atendo muito homem. 35% é homem. Caramba! Muito. E eu tô vendo que eles estão procurando mais jovens, assim, na idade mais jovem. De 30 anos, 29 anos. E cuidando assim, evita que eles chegam com 60 anos... tão envelhecidos e a maioria é capilar, né? O homem tem muito genética da calvície. E eu pegando paciente de 25 anos, 29, não vão ficar calvos, não vão ficar carecas. Porque a gente também tem uma tecnologia muito grande nessa área da tricoscopia, que é do cabelo. E a gente tratando corretamente, eles vão evoluir bem, aí eles fazem botox, já não tem rugas marcadas, né? Porque eu pego muito paciente, meus tios, meu pai, já tem ruguinha marcada e no botox não vai resolver mais. Esses não vão chegar com essas rugas, porque eles estão se cuidando preventivamente. E vão envelhecer bem, vão envelhecer de forma natural. E é bem interessante como tem fluído
esse nicho masculino, que estão procurando e com idade mais jovem, né? Não é os mais velhos, não. Meus pacientes são mais jovens, os masculinos. Estão buscando porque a aparência, ela conta, né? Numa apresentação, Exatamente. no trabalho. Não tem jeito, né? A primeira impressão é que fica. Então, de certa forma, realmente muitos estão buscando. E assim, a gente já está caminhando para o final do nosso podcast, né? Eu queria que você falasse, no seu ponto de vista, qual é a relação do marketing com, por exemplo, o que você faz com a medicina. Eu vejo hoje muitos médicos que trabalham marketing, dentistas, esteticistas, enfim. E qual é a relação? Por que é importante? Como você vê isso? A importância da pessoa, do médico, ele ter uma noção ali de marketing. O médico, ele não foi... A gente não estudou isso na faculdade, né? Como se divulgar, como se posicionar, E o médico antigamente não precisava disso, porque tinha pouquíssimos médicos, poucas faculdades. Então o médico era muita indicação, era muito cartãozinho de visita, né? E hoje a gente vê que não é mais assim. Hoje é a rede social que te lança. E isso é a importância, porque o médico não conhece marketing, não sabe como fazer. Essa é a importância da ligação do médico com o marketing. O marketing vai conseguir entregar para o médico esse engajamento, né? Essa visibilidade que ele não tem. E hoje, assim, eu vejo vários médicos que não conhecem, não têm o marketing e não conseguem alcançar o público que eles precisam. E os médicos que já estão com esse marketing já estão muito mais à frente. Então, assim, o médico tem que abrir a cabeça para isso, ele precisa perceber que é necessário ter essa ligação, ter esse vínculo com o marketing, andar junto para conseguir ter o melhor resultado, conseguir mostrar seu trabalho de forma ética, de forma segura para o paciente conhecer esse médico, conhecer e perceber quem que vai cuidar dele. Né? Então, assim, eu acho muito interessante, eu gosto muito do marketing, eu gosto muito dessa área, eu leio muito sobre essa área e realmente no mundo de hoje é inevitável, você precisa de um marketing te ajudando, né? Te acompanhando. E assim, a tendência é cada vez mais ser digital, né? Exato. Com a IA, com a inteligência artificial, com tudo isso, cada vez mais ser digital. Então, a pessoa ela tem que se atualizar, vai chegar uma hora que, tipo assim, quem não tá no Google, quem não tá na rede social, vai ficar esquecido. Exato. Entendeu? Porque as pessoas vão buscar sempre ali, né? É muito legal o nosso bate-papo. O pessoal da produção tá avisando aqui já do tempo, né? Ultrapassamos tempo. Mas foi bem legal, bem bacana. Quem sabe a gente marca um outro pra gente bater mais um papo aí. Tirar mais dúvidas, né? Isso. E eu queria que você falasse pras pessoas aonde elas te encontram, seu consultório, sua rede social. Enfim, aí você vai virar pra essa câmera aqui e vai falar. Então, gente, eu atendo no Orion Complexo aqui em Goiânia. Só tenho esse consultório, nossa clínica tá lá. Meu Instagram é _ doutora DRA Débora Barros M. Tem o Facebook também, tem o TikTok, Débora Barros. E aí vocês podem me acompanhar, tirar dúvidas, conversam comigo lá. E aí, se quiserem fazer uma visita lá no consultório, também na clínica, vai ser um prazer receber vocês lá. Show de bola. Olha, muito legal esse bate-papo, né? Foi muito bacana, bem interessante. Deu para tirar bastante dúvida. Eu queria agradecer a sua participação. Eu que agradeço. Tá? Foi um gente, prazer. Então já segue lá ela para poder acompanhar o trabalho, o perfil da doutora, tá? Nós vamos ficando por aqui, pessoal, e até o próximo episódio.